Fala, meu recruta! Esse vídeo aqui foi retirado do nosso curso online e a gente está disponibilizando ele aqui completamente gratuito para você. Tudo que a gente pede é para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então, tenha a melhor experiência possível e boa aula. Que foi? Fala, meus alunos e minhas alunas, professor Igor Barbosa aqui na área. Vamos lá para mais uma aula de legislações extravagantes. Iremos ver a Lei Maria da Penha, é a Lei 11.340 de 2006. Pessoal, essa legislação é muito importante. Você precisa saber os principais pontos que vai cair na tua prova. E a banca aí, Instituto AOCP, Banca CESP, Sebrasp, cobra de uma maneira cada uma diferente, mas iremos aqui fazer questões para vocês verem que você consegue matar 100% das questões que vem a cobrar Lei Maria da Penha, certo? Então aqui, pessoal, um fato que podemos citar dessa lei, né, que ela teve aí a sua vigência a partir do ano de 2006, né? Essa Lei Maria da Penha, o nome Maria da Penha, ela é em homenagem, né, a uma mulher, o nome dela é Maria da Penha, que sofreu aí agressões do seu esposo, né? Ele era um professor universitário, a mesma chegou ao ponto de ficar paraplégica e daí foi, né, dado atenção para coibir, criar mecanismo de proteção para coibir e prevenir violência doméstica no âmbito das relações. E aqui, pessoal, quando a gente vê logo no artigo 1º, é o que a lei ela vai tratar. Ela vai ter esse objetivo de criar mecanismos aí, ó, para coibir, prevenir, certo? Violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º, artigo 226, pessoal. E o parágrafo 8º, ele vai tratar o seguinte, ó. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando um mecanismo para coibir violência no âmbito de suas relações. Então, lá na Constituição Federal já trata a respeito disso, porém não tinha uma lei especificamente que falasse quais formas, quais mecanismos que vai assegurar, né, que vai dar assistência, que vai dar medidas protetivas para a mulher. E a Lei Maria da Penha, ela veio com esse objetivo. E aqui, pessoal, antes de discorrermos nos artigos, quero mencionar pontos importantes que você tem que anotar, certo? Na Lei Maria da Penha, a gente vai ver a ideia do sujeito ativo e no sujeito passivo. Quem seria o sujeito passivo? Aquela pessoa que vai estar protegido por essa lei. Primeiro ponto, a mulher. Essa lei foi criada para proteção à mulher, mas aqui o STF considerou que também vai ter benefício dessa proteção à mulher trans. O que é a mulher trans? É aquela pessoa que nasceu em um corpo de homem, mas não se identifica. Então, se identifica como mulher, é considerada a mulher trans. E o homem trans também, ele é protegido pela Lei Maria da Penha. O homem trans é a mulher, né? Uma pessoa que nasceu no corpo de uma mulher, porém não se identifica como mulher. Se identifica como um homem, né? Considerando um homem trans. Porém, pelo fato seu fator biológico ser de mulher, e essa pessoa vai ter benefício da Lei Maria da Penha. Então anote aí, o sujeito passivo pode ser a mulher, né, a mulher cis, a mulher trans e o homem trans. Nesse caso aqui, o homem trans é a pessoa que nasceu no sexo feminino, porém não se identifica. E daí se identifica com outro sexo, considerando um homem trans. Porém, a lei, ela protege, né, o fator também daquelas pessoas no sentido biológico. Então, são os três sujeitos passivos da Lei Maria da Penha.
E o sujeito ativo? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Pode ser o homem, né, um homem cis, pode ser outra mulher. Então, diferencie isso porque pode cobrar na sua prova já uma questão aqui. E o objetivo dessa lei, pessoal, ela vai ter o quê, ó? Vai ter como objetivo que toda mulher, independentemente da sua classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo lhe assegurado as oportunidades e facilidade para viver o quê? Sem violência e preservar sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então aqui são os direitos fundamentais, né, garantidos para as mulheres. A Lei Maria da Penha vem aqui ratificar, vem corroborar com a previsão que já é, né, mencionada na Constituição Federal. Beleza? Então, observe aqui que a gente vai ver que se aquele indivíduo ele pratica um crime de violência doméstica ou familiar contra a mulher, e daí abrange aquelas pessoas do sujeito passivo que eu falei, se foi configurado, a Lei Maria da Penha ela não vai dizer qual é esse tipo de crime. Não tem crime mencionando na Lei da Maria da Penha, só há um crime que está na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida provisória, de urgência, né? Perdão, descumprimento de medida protetiva de urgência, MPU. A medida protetiva de urgência, se houver o descumprimento, é um crime, previsto aonde? Na Lei Maria da Penha. Porém, violência doméstica e familiar contra a mulher, não há previsão do crime na Lei Maria da Penha. A gente vai ver isso no Código Penal. A gente vai ver como vai ser a previsão que vai estipular aí a pena desse tipo de crime. Lembrando que, em regra, 99% dos crimes cometidos contra mulher, né, na relação doméstica, na relação familiar, numa relação íntima de afeto, vai ser de ação o quê, pessoal? Vai ser de ação penal incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Só há um crime com previsão de ação penal pública condicionada à representação, que é o crime de quê? Crime de ameaça no seio familiar, ali no lar, na unidade doméstica, na unidade familiar. Se cometeu esse tipo de crime, considerando uma violência doméstica e familiar, crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação. Já os demais tipos de crimes que acarreta violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial, vai ser de ação penal pública incondicionada. Anote aí, viu? Cai em prova. Outro ponto aqui, ó. A Lei Maria da Penha não cabe, né, a previsão da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, aquele que cometeu algum crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, não cabe essa pessoa aí para juizados especiais. Não cabe a aplicação da Lei 9.099 de 95. Também não cabe forma de transação penal e nem o SUSIS. O que seria o SUSIS? A suspensão condicional do processo. Então, anote aí. Não cabe na Lei da Maria da Penha a Lei de Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Não cabe a transação penal e não cabe a suspensão condicional do processo. E outro ponto, se você cometeu um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, não cabe, é inaplicável a pena privativa de liberdade substitutiva para restritiva de direito. Não pode, de vez ele pegar uma privativa de liberdade e ser aplicada a restritiva de direito, também é inaplicável.
Então, são pontos importantes que pode cobrar aí na tua prova. Artigo 3º, pessoal, vai mencionar também aí garantias, né, direitos que a mulher ela tem aí que, né, ser concedido a ela. Aí quando eu falo mulher, pessoal, lembre, estou falando da mulher trans e se encaixa aqui com o entendimento do STF, o homem trans, né, que é aquela pessoa que nasceu no corpo do sexo feminino, porém não se identifica como tal. Também tem benefício aí pela Lei Maria da Penha. São assegurados às mulheres as condições para o exercício efetivo do direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, cultura, moradia, o acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, ao convívio familiar e comunitário. Então aqui são direitos previstos na Lei Maria da Penha que é concedido à mulher. Isso aqui não tem nada de diferente daquilo que a gente já conhece, pelo fato de que é garantido a todo, né, ser humano de direitos como esse. Porém, aqui a Lei Maria da Penha ela não vai deixar de mencionar para mostrar que se esses direitos são garantidos, e por que a violência contra a mulher? Não pode, porque ela tem esses direitos, devem ser preservados. Assim como também, ó, o poder público, ele tem que desenvolver, ó, políticas que visem a garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações, ó, domésticas e familiares, no sentido de resguardar toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A mulher ela não pode passar por esse tipo de, né, de atos, de prática. Então tem que ser resguardado por meio de políticas públicas desenvolvidas pelo poder público. E aqui, pessoal, vai mencionar 3 instituições, né, que devem garantir aí, coibir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Cabe a quem? Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados nesse caput. O direito de quê? Que o caput enuncia quer assegurar todos esses exercícios efetivos para a mulher não mais ser violentada no seio ali das relações, né, íntimas de afeto, nas relações domésticas e familiar. Essa lei ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Ao interpretar a lei, não é visar uma finalidade política. O fim dessa lei a gente vai ver que é uma prática visando os direitos humanos, porque a lei ela tem um objetivo, né? A forma de proteção contra a mulher é para não ferir os direitos humanos. Se há violência contra a mulher, está ferindo os direitos humanos. E outro ponto é que a interpretação dessa lei, ela vai visar o quê? Os fins sociais, não os fins políticos. É o que diz o artigo 4º. Na interpretação dessa lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situações de violência doméstica e familiar. Então aqui, pessoal, como é questão de prova, costuma trocar, visando os fins econômicos, visando os fins culturais, os fins políticos. Não. O objetivo da interpretação dessa lei visa os fins sociais. E a prática de violência doméstica familiar contra a mulher é uma das formas aí de ferir os direitos humanos. Beleza? Então aqui, pessoal, vamos para o próximo parte aqui da lei, que é a respeito de em que ambiente é considerado violência doméstica e familiar contra a mulher. É em qualquer situação? Não. Em qualquer situação não caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem que ser no famoso aqui, ó, UDF-RIA. Unidade doméstica, unidade familiar
e numa relação íntima de afeto. Não pode ser em qualquer contexto, em qualquer situação. Então, para ter uma prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, primeiro ponto, tem que haver a violência. E vamos ver que há 5 formas, 5 tipos de violência que a lei menciona. Não é formas taxativa ou exaustiva, não. São formas exemplificativas ou ilustrativas mencionadas na lei, que são 5 formas de violência. Violência física, psicológica, moral, né, patrimonial e violência sexual. Aqui, pessoal, essas formas de violência, primeiro ponto, para ser um crime de violência doméstica familiar contra a mulher, tem que ter a violência. E segundo ponto, tem que ser em locais estabelecidos pela própria lei. Não é em qualquer contexto, em qualquer situação. Só é violência doméstica familiar contra a mulher quando for na unidade doméstica, na unidade familiar e na relação íntima de afeto. Então anote aí, ó. Artigo 5º, para o efeito desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer o que, ó. Existe violência por ação e por omissão. Se aquele indivíduo ele pode impedir uma prática que está aí acontecendo, ele pode evitar e ele não faz nada. E ele, por omissão, pode estar praticando violência doméstica e familiar contra a mulher. Baseado no quê? No gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Agora, em que contexto? Em todos? Não. No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto. Então, anote aí esses 3 pontos principais para considerar, né, o contexto de violência doméstica e familiar. E primeiro ponto, o que seria a unidade doméstica? O próprio inciso ele explica, ele vai dizer o seguinte, ó, no âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas, é o lar, ali o local, a casa, onde a mulher é estabelecida e tem uma relação de convívio permanente de pessoas, sendo essas pessoas, né, com ou sem vínculo familiar. Veja, não necessariamente as pessoas, essa mulher que está inserido naquele contexto, né, de convívio permanente de pessoa, né, numa unidade doméstica, não necessariamente ela tem que ter um vínculo familiar. É com ou sem vínculo e também, inclusive, aquela esporadicamente agregadas. Um exemplo, pessoal, vamos lá. Se tem uma faxineira que ela limpa ali determinada casa nos dias das terças-feiras e das quintas-feiras. E toda semana ela faz essa limpeza. Já tem aquela, né, aquela prática ali de toda semana fazer a limpeza daquela casa. E daí já há o quê, pessoal? É uma unidade doméstica onde é compreendido o convívio de pessoas. Ela não tem nenhum vínculo familiar. Ela é considerada esporadicamente agregada. Se ali for, nesse contexto, ocorrer uma violência da sua patroa ou do seu patrão, não importa o sujeitativo, se vai ser homem ou mulher. Se houver ali uma violência psicológica, física, qual seja, vai acarretar ou não violência doméstica e familiar contra a mulher? Sim ou não? Sim, pessoal, correto. Por quê? Porque mesmo que ela não tenha um vínculo familiar, mas aí, pessoal, há uma menção no inciso 1º que, mesmo ela sendo esporadicamente agregada, ela convive aí, ó, é compreendida aí, ó, o convívio permanente de pessoas. Não é algo inusitado. Ela não vai ali uma vez em cada 6 meses. Não, já há um convívio, né, que ela pratica aí toda semana, vai lá, limpa a casa, tudo. Então já há
uma relação, né, daquele convívio doméstico. Então, primeiro inciso, no âmbito da unidade doméstica, compreendido com espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive a esporadicamente agregada. Segundo inciso, no âmbito da unidade familiar, compreendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram o quê? Aparentados. Aqui agora vai ser aqueles que são ou consideram-se aparentado por laços naturais, laços afins ou vontade expressa. Laços naturais consanguíneos ou por afinidade. Ali cunhado, sogro, sogra, genro, por afinidade. Ou também aí, ó, por vontade expressa, por vontade também afetiva. Vontade expressa em lei, aquele filho adotivo. Também o madrasta, padrasto, tudo tio, tia. Tudo que faz parte da unidade familiar, se houver uma prática de violência doméstica contra a mulher, vai ser acarretar num crime, né, de violência doméstica e familiar. Beleza? E o outro ponto aqui, ó, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Olha o que é importante aqui. É a súmula lá do STJ 600, que vai tratar que não importa se eles convivam junto, se eles estão na mesma casa, no mesmo lar, mas se há uma relação íntima de afeto de um namorado com a namorada, mesmo morando em casas separadas, pode considerar aí, se praticar uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? Porque há uma relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido. E essa convivência, pessoal, não depende de coabitação. Ela independe se moram juntos. Então, ponto importantíssimo. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, não há a preocupação da lei quanto à orientação sexual, né, dos indivíduos. Só lembrando que tem que ser esse sujeito passivo que eu já mencionei. E artigo 6º, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violência o quê? Violência dos direitos humanos. O que eu falei, violentar mulher no âmbito doméstico e familiar é uma das formas de violação aos direitos humanos. Pronto, recruta. Finalizamos aqui a aula. E aí eu te pergunto, você depois de ver a nossa qualidade, nosso material, você vai querer continuar somente nessa aula gratuita ou vai querer ter o curso completo e garantir de fato a tua aprovação já nesse concurso agora PMPE 2024? O próximo concurso talvez seja daqui a 5, 6 anos, então é melhor você garantir a sua farda agora, beleza? E você que assistiu esse vídeo até o final e deixou o like, logicamente, você vai ter aí um brinde, um presente, que vai ser um desconto de 30% no seu curso online, que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então aguardo os senhores aí do outro lado da plataforma, tamo junto aí, a farda vem, valeu! Então, pessoal, já vemos essa parte inicial. Próximo bloco, próxima aula, vamos falar dos tipos, das formas de violência doméstica e familiar. Então, aguardo vocês. Então, vem comigo aí, próxima aula, e vamos estar juntos. Valeu!